No livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, Kant escreve: todo conhecimento racional é material e refere-se a qualquer objeto, ou formal e ocupa-se exclusivamente com a forma do entendimento e da razão, um e outro em si mesmos considerados, e com as regras universais do pensamento em geral, sem distinção de objetos. Professor, como Kant pode ser chamado para ajudar a química? Quem pode responder é a criança. Uma das primeiras palavras que a criança fala é água. Note que, mesmo sem saber nada de química, ela identifica um objeto material e o associa a um conhecimento formal, a fala. A criança pode saciar a sede ouvindo a palavra água? Claro que não. Somente o líquido água, objeto material, pode saciar a sede. Outro amiguinho que pode nos ajudar é o dicionário. Com apenas 26 letras, existem 345 mil vocábulos no dicionário Aurélio. Da mesma forma, com apenas 92 elementos químicos naturais, existem mais de 275 milhões de substâncias registradas na CAS, Sociedade Americana de Ciências. Somente o elemento carbono é responsável por aproximadamente 20 milhões de compostos. Letras e elementos químicos são abstrações. Já as palavras e as substâncias referem-se a algo concreto, material. Uma determinada letra do alfabeto pode assumir significados diversos. Considere a letra A. Ela pode assumir o papel de artigo. A comida estava deliciosa. Preposição. Fui a pé até o mercado. Junção da preposição com o artigo. Ela deu o livro à professora. Ligada a outras letras. Bebida, padaria, loja, etc. Considere a letra E. Ela pode assumir o papel de conjunção. Ela comeu bolo e bebeu café. Verbo. Ele é inteligente. Ligada a outras letras. Bebida, empório, telefone, etc. Considere a letra B. Ela pode assumir o papel de símbolo químico. O símbolo do boro é B. Ligada a outras letras. Bebida, hábito, problema, etc. De maneira semelhante, um determinado elemento pode assumir significados diversos. Considere o elemento hidrogênio, H. Ele pode assumir o papel de átomo de deutério, simbolizado por 2H. Substância simples hidrogênio, simbolizada por H2. Substância composta água, simbolizada por H2O. Considere o elemento oxigênio, O. Ele pode assumir o papel de átomo de oxigênio, simbolizado por 8O. Substância simples oxigênio, simbolizada por O2. Substância simples ozônio, simbolizada por O3. Substância composta água, simbolizada por H2O. Considere o elemento carbono, C. Ele pode assumir o papel de átomo de carbono 12, lê-se carbono 12. O sinal é um hífen, simbolizado por 12C. Substância simples, grafite, simbolizada por C. Substância simples, diamante, simbolizada por C. Substância composta etanol, simbolizada por C2H5OH. Por exemplo, o ouro é um objeto material que pode ser utilizado para fazer um anel, como este para formandos em química. Mas o ourives não consegue fazer um anel com algo abstrato, como por exemplo lendo a palavra ouro. Então, professor, o que é elemento químico? Elemento químico é o tipo de átomo ou íon, caracterizado por um número atômico. Por se tratar de uma figura abstrata, não tem sentido afirmar que os elementos A, B ou C possuem ponto de fusão, ponto de ebulição ou outra propriedade física. Quem apresenta propriedades físicas são as substâncias formadas pelos referidos elementos.
Os elementos químicos são simbolizados por uma ou duas letras, derivadas do nome em latim, sendo a primeira maiúscula. Excepcionalmente, alguns elementos recém-descobertos podem ser simbolizados, provisoriamente, por 3 letras. Tal simbologia baseia-se no número atômico. Cada letra corresponde a um algarismo de seu número atômico. 0 simbolizado por N, 1 simbolizado por U, 2 simbolizado por B, 3 simbolizado por T, 4 simbolizado por Q, 5 simbolizado por P, 6 simbolizado por H, 7 simbolizado por S, 8 simbolizado por O, 9 simbolizado por E. Exemplos: elemento com Z igual a 120, UBN. Elemento com Z igual a 143, UQT, BOS. Elemento com Z igual a 287. Professor, onde eu encontro as informações sobre os elementos químicos? Amiguinho, pergunte para o assistente de IA. Se preferir, consulte a Enciclopédia Barça. Fique à vontade. Mas existem tabelas contendo o nome do elemento, seu símbolo, seu número atômico e sua massa atômica. Elas estão organizadas por ordem de nome, símbolo, número atômico, número de massa ou mesmo massa atômica. Tabela em ordem alfabética de nome. Tabela em ordem alfabética de símbolo. Tabela em ordem crescente de número atômico. Professor, qual dessas tabelas é a melhor para eu consultar? Nenhuma, amiguinho. Estas tabelas constituem um fragmento de uma tabela completa e não contemplam todos os elementos químicos conhecidos. O melhor é recorrer a uma tabela completa. É o caso da tabela periódica dos elementos, também chamada de classificação periódica dos elementos. Saiba mais sobre a História e Evolução da Tabela Periódica, de Francisco Jorge Martins Santos, acessando o link que se encontra na descrição do vídeo. A totalidade das tabelas periódicas fornecidas nos livros e outros meios de divulgação apresentam as propriedades físicas e químicas das substâncias simples. Por exemplo, ao se referir ao elemento oxigênio, a tabela interativa Google Periodic Table fornece as seguintes informações: gás incolor e líquido azul claro, ponto de fusão igual a menos 218,79 graus Celsius, ponto de ebulição igual a menos 182,962 graus Celsius, densidade igual a 1,141 gramas por centímetro cúbico, no ponto de fusão, e massa atômica igual a 15,999 unidades de massa atômica. Pergunto a você, amiguinho, essas informações referem-se ao elemento, à substância O2 ou à substância O3? Talvez devêssemos mudar o nome de Tabela Periódica dos Elementos para Tabela Periódica das Substâncias Simples. Amiguinho, quer se divertir um pouco? Acesse o link do Google Periodic Table, que se encontra na descrição do vídeo. Experimente, seja curioso. Sugestão: como discorremos sobre ferro, ouro, prata, carbono, que tal clicar nesses elementos? Pergunte aos colegas do grupo quais elementos eles pesquisaram. Quando aparecer, nas reportagens dos jornais, o elemento neodímio ou outro, você sabe onde pode pesquisar. Após o Big Bang, o universo era quente e denso. As partículas elementares se juntaram formando os prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons se fundiram gerando os núcleos dos elementos leves: hidrogênio, hélio, traços de lítio e berílio. Com o resfriamento do universo e a ação da gravidade, as partículas se juntaram formando as estrelas. Novas reações nucleares
aconteceram formando os elementos mais pesados. Universo. O hidrogênio constitui 92% dos átomos do universo. Em termos de massa, representa 73,9%. Em seguida vem o hélio com 7,1% do átomos. Em termos de massa, representa 24%. Terra. O elemento mais abundante no planeta é o ferro com 35% da massa. Em seguida vem o oxigênio com 30% da massa. Em terceiro está o silício com 15% da massa. Professor, tenho ouvido e lido reportagens citando as terras raras. Fiquei curioso. Que bom que você se interessou por esse tema. As terras raras compreendem os lantanoides mais o escândio e o ítrio. Estão presentes nos comentários políticos e econômicos, pois são metais essenciais em diversos setores, tais como indústria eletrônica, medicina, indústria bélica, indústria óptica e laser. Faça uma pesquisa sobre a importância das terras raras no mundo atual. Converse com seus colegas de grupo sobre esse tema. Qual a posição do Brasil em termos de reservas desses minérios? Qual a posição do Brasil em termos de produção desses minérios? O que significa laser ND e AG e qual é a sua aplicação? Confúcio foi um filósofo chinês que viveu entre 551 a.C. e 479 a.C. Entre os ensinamentos ligados à educação, eis o que ele tem a dizer. 当一个项目半途而废时地，这意味着力量不足以达到极限。你的极限是什么？教学无非是促进学生的卓越，并将他们从错误中拯救出来。Then be 告诉我，我会忘记；给我看，我会记住；让我参与，我会理解。听了会忘记，看了会记住，做了才会学到。学而不思是徒劳，想而不学是荒芜。教育学不加区分，这才是问题所在。That's all, folks.